Você sabia que para se tornar o deus dos mortos do Egito Antigo, Osíris teve seu peito cortado? Talvez você já conheça o mito sobre esse deus, mas provavelmente as entrelinhas e os simbolismos ocultos por trás dessa história você ainda não sabe. Se você é novo por aqui, eu sou o Matheus e neste canal eu falo sobre desenhos, história, cultura pop e muito mais. Então vem comigo entender como Osíris teve seu amputado e eu já adianto uma fofoca. Muitos acreditam que ele utilizava uma prótese de ouro no lugar. O mito sobre o deus Osíris, o deus dos mortos na mitologia egípcia, é um dos mais famosos. Mas o que muita gente não sabe é que para se tornar esse deus, ele precisou perder o seu E é sobre isso e muitas outras curiosidades que eu vou falar neste vídeo. Para a gente conseguir entender esse personagem, eu preciso fazer uma rápida e pequena introdução, beleza? Osíris era literalmente filho do céu e da terra. E é importante que a gente saiba que para os egípcios antigos, tudo que existia na terra, no céu, as estrelas, era algo sagrado, fazia parte de uma divindade que estava naquele momento sendo materializada naquela forma. Pois bem, sendo assim, Nu, que representava o céu, e Geb, que representava a terra, tiveram 4 filhos. Osíris, que era o filho mais velho, Ísis, Sete e Néftis. Ao lado da sua irmã e esposa Ísis, Osíris governou o Egito durante muito tempo com muita justiça, sabedoria, trazendo muita felicidade para o seu povo. Uma curiosidade aqui, um parêntese que eu vou abrir, é que o casamento entre irmãos é algo muito comum em qualquer mitologia ou religião, tanto antiga quanto as novas. Um exemplo disso que a gente tem é a história de Adão e Eva, né? Como que vocês acham que se reproduziram os filhos de Adão e Eva? Foi tudo um casamento ali entre eles. Isso está presente em qualquer religião do mundo. Um ponto importante aqui é que nessa época Osíris era uma divindade muito associada à fertilidade e agricultura. Ele também era associado como o deus da morte, mas o mais importante aqui é que a gente entenda que nessa altura do campeonato ele governava a Terra e não o mundo dos mortos. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Lembram que eu falei que Osíris tinha aí mais 3 irmãos, né? E o seu irmão, o Sete, não estava muito feliz com Osíris governando a Terra inteira, não. Estava com inveja, a verdade é essa. E um dia ele preparou um golpe de estado para tirar o Osíris do trono. O que ele fez? Ele preparou uma festa em homenagem a Osíris. E a festa realmente aconteceu. Em determinado momento, o Sete apresenta para todos que estavam ali o que seria o primeiro sarcófago. Tive que falar essa palavra devagar, porque senão eu falo errado. O que seria o primeiro sarcófago de todo o Egito, que era a coisa mais linda, de ouro, com muitas pedras e blá blá blá. E ele lança um desafio. Ele fala assim que ele daria esse sarcófago de presente a primeira pessoa que entrasse dentro dele e que coubesse perfeitinho, que não sobrasse nenhum espaço, não ficasse nem muito grande, nem muito pequeno, que fosse, enfim, como se aquele sarcófago tivesse sido feito para ele. Sabe a história do sapatinho de cristal da Cinderela? É a mesma lógica. E então começou. Entra a primeira pessoa, pequeno demais, sobrou muito espaço. Entra o segundo, grande demais, não cabe. E assim foi, até que chegou a vez de Osíris. E chocando um total de 0 pessoas, Osíris coube perfeitamente no sarcófago. Então, nesse exato momento, de forma muito rápida, Sete fecha o sarcófago, prende Osíris lá dentro e pum! Desaparece no meio da festa e deixou todo mundo assim, ó, sem entender nada. Agora vem aqui comigo. Você não acha estranho que tanto na história da Cinderela quanto no mito de Osíris existe um objeto que, curiosamente, só serve em uma única pessoa? De um ponto de vista lógico, isso não faz sentido, porque suponhamos que a Cinderela calce 36. Milhares de pessoas calçam 36 igual ela. Acontece que essas histórias, elas utilizam uma linguagem simbólica. Esses objetos que curiosamente só cabem em uma única pessoa é uma forma simbólica de falar sobre a nossa personalidade.
Porque mesmo que você tenha um irmão gêmeo que seja exatamente igual, a sua personalidade é única. Você e ele são diferentes. Você pode ter 5 irmãos que foram criados da mesma forma, cada um tem uma personalidade. Eu explico um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, sobre a mula sem cabeça. Depois você pode ir lá conferir. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Mas voltando aqui. A gente está falando de um mito, né, que fazia parte de uma religião antiga. E como qualquer religião, tanto as antigas quanto as atuais, elas utilizam muito essa linguagem simbólica. Então a gente não pode analisar uma história somente com a razão. A gente precisa levar em consideração esses pontos, né? Ver com o coração, né? Não só com a mente. Voltando para a história, Sete então desapareceu da festa no meio do nada e lançou o caixão com Osíris preso dentro no rio Nilo. E o caixão, desapareceu, sumiu durante muitos anos. Ísis fica doida atrás do sarcófago e ela roda o Egito inteiro atrás, até que um dia ela encontra, traz esse sarcófago de volta para o palácio e exige que Sete liberte Osíris. Mas sabe o que ele fez? Sete mata Osíris e divide seu corpo em 7 pedaços. Tem algumas versões que falam que são 14, mas isso não importa. Ele divide o corpo de Osíris em pedaços e lança para o espaço. Lembra daquela cena que quando o Goku reunia as esferas do dragão, fazia o pedido, aparecia o dragão lá, o Shenlong, depois as esferas, cada uma ia para um lugar? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, os pedaços, sumiu. E pensa numa mulher que ficou com ódio, foi a tal da Ísis. Mas não adiantava ficar com raiva, ela tinha que agir. Então, mais uma vez, Ísis sai pelo mundo afora tentando reunir todas as partes do marido. Ficou bem mais difícil para ela agora. Agora vem aqui. Lembra que eu falei da linguagem simbólica, né? Então, o que esse mito quer nos contar nesse trecho? Vejam bem. Osíris é um deus, né? Uma divindade. Antes de ser picado em pedacinhos, ele já havia sido arremessado no rio Nilo. Dentro das mitologias, as águas normalmente simbolizam a matéria, né? Aqui a carne. Então, dentro de uma linguagem simbólica, é como se, a partir do momento que Osíris teve esse contato com a matéria, ele deixou de ser algo totalmente divino. Entre muitas aspas, é como se ele tivesse encarnado na Terra e tivesse experimentado do pecado. Assim, de uma forma bem entre aspas, porque o conceito de pecado cristão não se aplica de maneira alguma aos egípcios. São coisas diferentes. Eu estou falando para tentar dar uma clareada nas ideias. O que eu estou querendo dizer aqui é que a partir do momento que algo divino experimenta os prazeres da matéria, ele se fragmenta, se divide, ele perde o sentido de unidade. Então aqui a gente traz um pouco da noção do egoísmo. Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é quando eu me separo, eu perco a minha noção de comunhão e penso só em mim. Eu quero as coisas para o meu bem e não para o bem do coletivo. Pois se eu penso que ao desejar o seu mal, isso não vai me afetar em nada, então eu perdi meu senso de unidade. E todos nós temos algum grau de egoísmo dentro de nós. Experimentar o egoísmo em algum nível faz parte da experiência humana, faz parte da experiência de se viver nesta terra. Então vejam bem, podemos interpretar essa divisão em 7 pedaços como a ideia dos 7 princípios do ser humano, que os indianos, por exemplo, chamam de constituição setenária, ou seja, a divisão do homem dentro desses campos aqui, que eu não vou explicar nesse vídeo porque vai ficar muito longo e esse assunto ele é muito complicado de se falar em um vídeo curto aqui para o YouTube. Mas uma outra chave de interpretação para essa passagem é que ela também, de uma forma simbólica, representa a fragmentação do próprio Egito Antigo, que era dividido em diferentes reinos e províncias, e cada um tinha sua própria identidade e interesses. E esta busca por reunir os pedaços do corpo de Osíris
simboliza a busca pela unificação do Egito. Mas enfim, conta o mito que em cada lugar do mundo onde caíam pedaços de Osíris, surgiu um templo no lugar. Sabe por quê? Porque onde Deus toca, se torna um solo sagrado. Essa ideia da separação do corpo de Osíris sendo unida por Ísis também representa o amor. Ou melhor, Ísis nesse caso representa o amor, porque o egoísmo é aquilo que separa, né? Como a gente já falou. E o amor faz o contrário. O amor, ele une os pedaços de Osíris, ele une o Egito. O amor une tudo. Tá, mas como eu disse lá no início do vídeo, faltou um pedaço aí, né? Na hora de juntar as partes. O que aconteceu com o órgão reprodutor de Osíris no momento que ele foi, feito em pedacinhos? O p do Osíris caiu no rio Nilo e ninguém nunca mais achou. Ísis, revirou o rio de ponta a ponta, mas não achou. Inclusive, o fato do órgão reprodutor do Osíris ter caído dentro do rio Nilo é uma das lendas que dizem, né, que explicam o motivo do rio Nilo ser tão fértil. Mas tem muito mais coisa por trás disso. Segundo o mito, então Ísis reúne os 6 pedaços que ela conseguiu do seu marido, faz ali o que seria a primeira mumificação do Egito, de forma mágica, porque ela era conhecida pela magia, né? Ísis era uma maga. Ela ressuscita Osíris, tem um filho com ele, mesmo ele não tendo mais o órgão reprodutor. Algumas versões vão dizer que ela fez um de ouro e colocou no lugar, mas esse detalhe definitivamente ele não importa. Essa passagem que conta a morte e ressurreição de Osíris, ela é um momento muito marcante. E o fato dele ter perdido seu órgão reprodutor é um sinal que não é mais um momento de gerar vida na Terra. Lembra que eu falei no início que ele era um deus muito associado à fertilidade aqui na Terra? Agora não é mais. Agora é o momento que ele transcende isso tudo e é o momento de gerar vida em um outro plano, no plano espiritual, no reino dos mortos. Lembram da história do nascimento de Jesus, onde Maria dá a luz a Jesus, mesmo sendo virgem? Aqui a ideia é a mesma coisa. A Ísis, ela dá a luz, mesmo sem ter tido uma relação física com Osíris. Desta relação nasce Horus. No entanto, Osíris, agora que já morreu e ressuscitou, não pode mais caminhar no mundo dos vivos. A missão que ele tinha aqui, na Terra, já acabou. Ele deixa o seu legado para o seu filho, e então sobe aos céus e se torna o Deus dos mortos. Lembram que eu tinha falado lá no início do vídeo que, apesar dele ser um Deus que já tinha suas atribuições relacionadas à morte, naquela altura do campeonato ele ainda estava relacionado à Terra, ele governava a Terra. Agora não mais, né? Porque ele já levou o golpe dele de Estado e quem está no poder é o Sete. Mas enfim, neste momento ele é literalmente desassociado à Terra e passa a ser vinculado como uma divindade que reina e protege o mundo dos espíritos. A morte e ressurreição de Osíris simbolizava que a morte física, ela não era o fim da vida. Ela só marcava a passagem para uma outra forma de existência. Ao contrário da nossa visão ocidental, que tende a associar o Deus dos mortos a algo pejorativo e do mal, os egípcios eles viam isso como algo bom, positivo, porque é no mundo espiritual que existe vida de verdade. O que experimentamos aqui na Terra é uma experiência passageira, curta, mas essencial para a evolução do nosso espírito. A carne morre, mas o espírito vive para sempre. O espírito vive ao lado de Osíris. Bom, e é isso, gente. Esse é um resumão sobre o mito de Osíris. Tem muito mais coisas para falar. Tem, né, a trajetória do Horus, que foi lá brigar com seu tio
pelo direito ao trono. Tem a saga de Ísis, né, que eu não expliquei os detalhes, que aconteceu muita coisa nesse período que ela ficou procurando os pedaços do marido. Mas enfim, isso aí são assuntos para um próximo vídeo. Eu vou deixar vocês agora com o resultado final desse desenho. Até mais! Tem uma coisa que eu esqueci de falar, e eu lembrei aqui agora, que são esses objetos que o Osíris sempre carrega nas mãos, que é um chicote e aquele negócio que é tipo um gancho, que eu não sei o nome. Isso aí são instrumentos de pastor, para pastorear ovelhas, acho que é assim que fala. Enfim, o simbolismo por trás disso é tecnicamente bem simples, né? Se ele é o pastor, no caso aqui o pastor da humanidade, ele guia. Então são instrumentos guiados para dar chicotada, para tipo, olha, não é ir o caminho, vem para cá. E o gancho é justamente para cercar e puxar. Ah, mas quer dizer então que o chicote é um símbolo de mal, de abater violência? Não, não é bem isso. É mais para mostrar que a vida não é fácil. A vida te dá, lapada. E faz parte de viver, levar chicotadas. Nem tudo é bom. Nem tudo na vida é gostoso, é fácil. A vida dói. Um outro ponto aqui é que ele é retratado na cor verde. Isso marca o episódio da passagem, né, de morte e ressurreição, da parte da mumificação e etc. E é isso. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até a próxima!